Antes de mergulhar nessa história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. No frio intenso de uma noite de Moscou, a cidade parecia congelada sob um espesso manto de neve, como se o próprio tempo tivesse sido suspenso. Os postes de luz, solitários e discretos, lançavam uma luz dourada que dançava pelas ruas vazias, criando uma paisagem ao mesmo tempo bela e sinistra. Cada floco de neve que caía parecia esculpir o silêncio, uma cena pacífica e gelada, mas que escondia em seu interior os murmúrios de uma sociedade em plena turbulência. Moscou, apesar de sua aparência de calma invernal, batia ao ritmo de forças invisíveis, tensões mal contidas sob essa camada de frio. Os sons da cidade eram abafados pela neve, mas a agitação política e social que fervia dentro dos muros da capital implorava para ser libertada, como um vulcão prestes a entrar em erupção. O Café Moscou's Heart, um dos poucos estabelecimentos ainda abertos a esta hora tardia, parecia ser um refúgio para almas solitárias. Tinha uma atmosfera única, familiar e estrangeira, quase como um teatro onde cada patrono se tornava ator numa peça que nunca terminaria. As suas paredes de tijolo vermelho, desgastadas pelo tempo, contavam histórias de gerações passadas, sussurros do passado entrelaçados com os do presente. As janelas de vidro permitiam que os transeuntes observassem os clientes, olhares curiosos às vezes se detinham em cenas de vidas que se cruzaram, mas nunca realmente tocaram. O café parecia ser uma espécie de ambiente onde as vidas se sobrepunham sem nunca se encontrarem. Lá dentro, pessoas sozinhas ou em pequenos grupos murmuravam num canto, criando uma espécie de zumbido suave, quase imperceptível, enquanto a música suave flutuava no ar, tingida de melancolia, como um eco dos pensamentos perdidos dos habitantes da cidade. Em um canto isolado, longe de olhares indiscretos, um homem vestido com kimono preto estava sentado a uma mesa de madeira, quase se fundindo com a escuridão circundante. Ele parecia estar ali há uma eternidade, o olhar perdido na leitura de um jornal velho, como se cada palavra fosse um fragmento de um quebra-cabeça que só ele pudesse entender. O mundo ao seu redor, congelado na neve e no brilho das luzes da rua, parecia indiferente para ele. O seu rosto, marcado pelos anos e pelas provações, exalava uma estranha tranquilidade, a de um homem que aprendeu a enfrentar as vitórias e as derrotas com a mesma serenidade. O seu cabelo curto e impecavelmente penteado e as suas feições fortes pareciam ecoar uma época passada, mas uma época cujas sombras nunca deixariam de assombrar este café. Não era um rosto que fosse facilmente esquecido. Se ele tivesse desviado o olhar do jornal, teria encontrado olhares intrigados, admiradores, mas também preocupados. Havia algo nele, no seu modo de ser, na sua presença silenciosa, que inspirava respeito e medo. Se tivéssemos tido tempo para olhar mais profundamente em seus olhos, teríamos visto não apenas uma sabedoria infinita, mas também um poder incrível, uma capacidade de manipular e controlar que só foi revelada àqueles que sabiam olhar além das aparências. As cortinas da história já haviam se fechado ao seu redor, mas ele sabia, assim como o cenário congelado da cidade, que tudo que havia construído poderia ressurgir num instante, como um sopro, um grito na noite. O seu nome, Vladimir Putin, não era simplesmente o de um homem, era o de um símbolo, um enigma inscrito no mármore da história, um nome que era sussurrado nas sombras das discussões ou que explodia com fúria nos debates públicos. Mas naquele momento, na penumbra do coração de Moscou, ele era apenas mais um homem, aparentemente calmo e inofensivo, uma figura solitária em uma cidade que nunca dormia de verdade. Ele não era apenas o líder político da Rússia. Antes de ser uma figura de poder, antes de seu nome se tornar sinônimo de controle e estratégia no cenário internacional, Vladimir Putin era o mestre na arte do karatê. Um homem forjado na disciplina, no rigor, que ascendeu ao topo das artes marciais, não por sorte, mas por anos de esforço ininterrupto e concentração férrea. Ele não era apenas um atleta, mas um verdadeiro estrategista, capaz de observar o adversário com precisão cirúrgica e golpear no momento mais oportuno. Nos círculos próximos a ele, aqueles que tinham visto esse lado de sua vida, poucos ousavam falar sobre isso, porque seu passado marcial não era apenas uma história de honra e glória. Era um segredo sagrado, uma arma silenciosa que só deveria ser brandida nos momentos em que a situação o exigisse. O karatê não era apenas um esporte para ele, era uma filosofia, uma forma de viver e perceber o mundo. Naquela noite, enquanto Moscou parecia entorpecida pelo frio, um tipo diferente de confronto estava se formando. O Café Coração de Moscovo, lugar de paz para alguns, refúgio para outros,
estava imerso num ambiente acolhedor, onde vozes murmurantes e música suave se entrelaçavam numa espécie de sinfonia discreta. Mas, de repente, o barulho dos motores quebrou a harmonia da noite. Um ruído abafado, poderoso e quase ameaçador vibrou no ar gelado. Momentos depois, as portas do café se abriram e um punhado de motociclistas vestidos de couro preto irrompeu no estabelecimento, trazendo consigo cheiro de gasolina e asfalto frio. Eram 4, imponentes, cada um usando um capacete que refletia a luz neon com um brilho ameaçador. Suas jaquetas de couro ostentavam orgulhosamente as cores da gangue local, os Lobos de Moscou, um bando de homens brutais que governavam certos bairros da cidade sem medo das leis ou das autoridades. O líder do grupo, Boris o Lobo, um colosso com mais de 2 metros de altura, avançou, as botas ecoando nos azulejos do café como um aviso. Seu queixo quadrado, barba preta desgrenhada e olhar penetrante inspiravam um respeito temeroso, e ele observava os clientes com uma arrogância silenciosa, como se fosse o dono do lugar. Parou em frente ao balcão e, com um sorriso travesso que revelava os dentes brancos, disse aos seus homens: "No ataque, pessoal. O dono deste café é um cara legal. Mas esta noite vamos mostrar-lhe que estamos aqui para nos divertir." O garçom, um jovem nervoso que já havia visto cenas violentas em outros estabelecimentos, congelou ao ver os motociclistas se aproximando das mesas. Ele sentiu o medo dar um nó no estômago e os olhares ansiosos dos clientes se voltaram para a saída. Aos poucos, o café foi se esvaziando, as pessoas preferindo desaparecer na escuridão a presenciar o que parecia ser um confronto inevitável. Todos, exceto um. Um homem, calmo e relaxado, permaneceu sentado à sua mesa. Ele não se moveu, não demonstrou medo. Seus olhos permaneceram colados nas páginas do diário que segurava à sua frente. Foi uma escolha deliberada. Numa situação como esta, a indiferença era a melhor arma, às vezes a única. Ele sabia que eles viriam até ele, mas não tinha intenção de ceder ao medo ou à intimidação. A indiferença tornou-se o seu escudo, a sua mensagem silenciosa. Os motociclistas, porém, não eram do tipo que aceitava tal indiferença. Boris, irritado com a falta de reação de Vladimir, aproximou-se abruptamente de sua mesa. O som de suas botas ecoava no espaço fechado e cada passo parecia afundar-se ainda mais na atmosfera já tensa. Sentou-se, com violência deliberada, como se tomasse posse do espaço ao seu redor. "E você, velho, não percebeu que está na hora de ir embora? Este não é lugar para caras como você." Ele riu, com a voz áspera e zombeteira, ignorando completamente a aparência comum de seu interlocutor. Ele via em Vladimir apenas um velho solitário, um estranho que ele iria ridicularizar para passar o tempo. Vladimir nem sequer ergueu os olhos. O jornal permanecia imóvel nas suas mãos, o olhar fixo nas palavras impressas, mas na realidade ele observava tudo. Ele sabia exatamente quem estava na frente dele. Ele não precisava ver o rosto de Boris para entender o homem que ele era. Ele havia encontrado pessoas como ele durante toda a vida, homens autoconfiantes, brutais, seguros de sua impunidade. Mas naquela noite Vladimir não tinha intenção de se submeter. Boris, vendo a indiferença de seu interlocutor, pegou fogo. Seu rosto se contorceu de raiva e, com um gesto repentino, ele colocou a mão firme no ombro de Vladimir, como se quisesse forçá-lo a se levantar, a reagir. "Ei, você está me ouvindo ou não? Você vai se levantar e sair, velho." Mas naquele preciso momento, a mão de Boris viu-se presa num movimento tão rápido quanto inesperado, uma explosão de domínio que quebrou o equilíbrio da turma com um simples gesto. Vladimir, com um braço fluido e determinado, girou o pulso de Boris com tanta precisão que a dor rapidamente deu lugar à confusão. Ele aplicou uma pressão silenciosa, mas implacável, forçando Boris a se inclinar para frente, dobrando o joelho em submissão silenciosa. Um grito abafado, quase inaudível, escapou dos lábios do colosso, que lutava para entender o que acabará de acontecer. Sua surpresa se misturou à dor, e sua mente tentou juntar os fios de uma situação que ele não entendia. O olhar de Vladimir, frio e inabalável, não demonstrava piedade, apenas uma determinação silenciosa. Esta não foi a primeira vez que ele enfrentou tal agressão, e cada movimento que executou parecia ser um reflexo perfeito de seu passado marcial. Os outros motociclistas, atordoados por um momento pela habilidade de Vladimir, correram para intervir. Mas foi um fracasso terrível. A cada movimento, a cada esquiva,
Vladimir parecia estar à frente deles, não fisicamente, mas mentalmente. Seus braços subiam e desciam com rapidez quase sobrenatural, gestos que pareciam antecipar os de seus agressores antes mesmo de executá-los. Cada movimento não foi um simples reflexo, era uma dança controlada, uma coreografia de violência controlada. A sala, até então repleta de uma tensão palpável, tornou-se palco de uma brutal demonstração de precisão. O primeiro motociclista que tentou atacar foi lançado voando pelo café com uma força que nem mesmo seu corpo imponente conseguiu deter. Ele bateu em uma mesa, derrubando tudo em seu caminho. Seu capacete rolou até o chão, batendo nos ladrilhos com um baque surdo, enquanto o próprio homem se viu caído no chão, deslumbrado, confuso, incapaz de se levantar. O segundo motociclista não se saiu muito melhor. Quando ele tentou um ataque lateral, Vladimir o pegou com um movimento suave, seu braço deslizando ao redor do atacante como um aperto perfeito. Ele girou o homem em um redemoinho controlado, antes de projetá-lo em um jato de luz fria, como um brinquedo que se joga fora descuidadamente. O motociclista se viu desorientado, de joelhos, perdendo fôlego, enquanto seu próprio corpo parecia traí-lo sob a brutalidade do movimento. Vladimir levantou-se lentamente, cada movimento calculado, cada respiração medida. Seus olhos deslizaram para os dois últimos motociclistas, que, apanhados no frenesi do ataque, hesitavam agora. O seu líder estava no terreno e a violência que pensavam estar a infligir não tinha deixado sequer um arranhão no adversário. Vladimir olhou para ele sem um pingo de emoção, seus olhos encarando os dois últimos membros da gangue com uma frieza gelada. Você realmente deveria pensar antes de competir contra alguém, ele sussurrou com uma voz calma, mas impactante, como se estivesse falando com crianças que cometeram um erro de cálculo. Suas palavras percorreram a sala, parecendo ecoar no silêncio que havia caído. A música suave de fundo parecia quase irreal naquele momento, desequilibrada, como se a realidade tivesse subitamente acelerado e todos ao seu redor estivessem congelados em outro mundo. Os dois últimos motociclistas, agora um pouco mais cautelosos, encararam Vladimir com olhares nervosos, mas seus músculos estavam congelados, como se paralisados pela intensidade do momento. Boris, ainda no chão, lutou para se levantar. Ele rosnou, raiva misturada com medo palpável. Ele olhou para Vladimir, mas seus músculos estavam pesados, a dor preenchendo cada movimento. Ele lutou para ficar de pé, cambaleando, o rosto marmorizado de raiva e confusão. O olhar de Vladimir, ainda inabalável, não se desviou. Você vai pagar muito por isso. Boris rugiu, mas sua voz tremeu ligeiramente, traindo seu medo. Vladimir encolheu os ombros como se toda aquela cena, aquela violência repentina, fosse apenas um incidente trivial sem importância. Voltou a vestir o kimono com uma facilidade desconcertante, cada gesto medido, como se realizasse um ritual familiar e íntimo, contrastando com a intensidade brutal do confronto que acabava de ocorrer. Seus dedos roçaram as bordas do tecido, substituindo a peça de roupa com uma precisão que falava muito de sua experiência, de anos mantendo controle absoluto, mesmo nos momentos mais caóticos. Seu olhar não se desviou da tarefa e, ainda assim, no ar pesado que pairava no café, todos sentiram a diferença. Não havia júbilo em sua postura, nenhum traço da excitação que alguns sentiriam após uma vitória retumbante. Para Vladimir, esta cena era apenas um detalhe num quadro muito maior. Não, Boris, disse ele finalmente, com uma voz calma, quase desprovida de qualquer emoção. O que vai acontecer é que você vai embora e vai esquecer esse encontro. Você pode se lembrar disso, mas isso não mudará nada em sua vida. Mas você e seus homens viverão com esta humildade. Uma humildade que você nunca conheceu. As palavras de Vladimir, simples mas insondavelmente profundas, pareceram atingir a turma como um tapa invisível, destruindo a arrogância do grupo com poucas sílabas. Boris, cujos punhos cerrados ainda estavam imbuídos da raiva do momento, parecia vacilar sob esse peso imaterial. A dureza do olhar de Vladimir era como um fardo que ninguém, nem mesmo o gigante que ele era, poderia carregar sem ceder. Não era violência bruta, mas uma força muito mais sutil, forjada através de anos de disciplina e calma. O verdadeiro poder, Vladimir sabia, residia no autocontrole e na capacidade de enfrentar as adversidades sem se deixar levar. Os motociclistas, horrorizados e perturbados, começaram a se reunir, seus rostos agora marcados por uma forma de respeito involuntária, quase temerosa. Eles ajudaram seus camaradas a se levantar,
cada um evitando cuidadosamente olhar nos olhos de Vladimir. O silêncio que caíra sobre a sala era pesado como um cobertor de chumbo. Ninguém falou, como se palavras simples se tornassem inúteis neste contexto. Boris, com o rosto desfigurado pela dor e pela vergonha, tentou se levantar, mas seu andar trêmulo traía a perda de qualquer certeza que ele pudesse ter tido alguns minutos antes. Lançou um último olhar cheio de ódio, um olhar que se perdeu no vazio, um ódio que, apesar de tudo, não conseguiu esconder o medo que agora o habitava. Vladimir, implacavelmente calmo, nem sequer respondeu, com o olhar fixo no jornal que segurava nas mãos como um escudo. Ele não precisou responder. A cena falava por si. Os motociclistas, agora sujeitos a esta humildade que não compreendiam mas que sentiam profundamente, saíram da sala em silêncio. Ninguém se virou, ninguém procurou reviver a ilusão de dominação que acreditavam possuir. Eles rastejaram como sombras para fora da sala, sua saída tão discreta quanto sua entrada barulhenta. Tudo o que restou foi o eco de seus passos desaparecendo na rua deserta. Os poucos clientes que permaneceram no café, testemunhas mudas desta demonstração de poder, levantaram-se timidamente. Eles trocaram olhares estranhos, como se estivessem tentando entender a situação antes de arriscar abri-la. E então, como um só, começaram a aplaudir. Não foi uma comemoração ruidosa e triunfante, mas um respeito tácito, um reconhecimento silencioso do que acabará de acontecer. Foi uma homenagem ao homem que acabará de protegê-los, mas também ao homem que ele era. Aplaudiram sem saber se surtiria algum efeito, mas o gesto estava ali, instintivo, quase ritual. E, no entanto, Vladimir nem pareceu ouvi-lo. Seu olhar permaneceu imerso em seu diário, implacável, absorvido pelas palavras que dançavam nas páginas. A cena acabou para ele e com ela a vitória. Não foi uma vitória para ele. Era óbvio. Ele estava apenas protegendo seu espaço. Um espaço de tranquilidade que construiu cuidadosamente ao longo dos anos. Um espaço onde nada nem ninguém poderia perturbar a ordem que estabelecera. O garçom, o jovem nervoso que presenciou a cena desde o início, aproximou-se lentamente, as mãos ainda trêmulas e o rosto pálido. Sentia-se um intruso, uma testemunha que nunca deveria ter estado ali, mas que não podia mais ignorar o que acabará de ver. Ele se aproximou com uma hesitação palpável, o corpo tenso de medo de dizer algo inapropriado. Senhor presidente. Ele começou timidamente, sua voz quase inaudível, como se simplesmente falar com Vladimir fosse um risco que ele não tinha certeza se queria correr. Vladimir virou a cabeça lentamente, seus olhos negros fixando-se nele. Esse olhar não estava cheio de raiva, mas de dureza, uma dureza que não era hostil, mas simplesmente intransigente. Ele era um homem de princípios, e princípios, para ele, não podiam ser negociados. Não conte isso a ninguém. Esta noite, não sou Vladimir Putin. Esta noite, sou apenas um homem de passagem. O garçom assentiu, compreendendo instintivamente que algumas verdades eram melhor escondidas silenciosamente. O nome de Vladimir Putin não era o que ele queria usar naquela noite, nem neste lugar, nem nesta situação. Não era o presidente que ele vira esta noite, mas outro homem, um homem ao mesmo tempo mais humano e mais formidável. Um homem que decidirá que aquele café, esta noite, seria o seu território e que ninguém, nem gangue nem autoridade, viria perturbá-lo. E na calmaria que se seguiu, como um mar calmo depois de uma tempestade, Vladimir retomou seu diário. Implacável. Mestre do momento. As páginas viravam sob seus dedos com uma regularidade silenciosa, como se o mundo ao seu redor tivesse deixado de existir. Não foi um simples ato de leitura. Foi um ato de dominação silenciosa, uma forma de sinalizar que tudo estava voltando à ordem natural das coisas. O caos teve o seu momento, mas agora era uma memória distante.